Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live Antes do Sol. Antes do Sol nascer, nós estamos aqui toda terça-feira trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de fé para todos aqueles que acreditam, né, no poder da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Toda terça-feira, às 5 horas da manhã, a gente traz aqui a leitura de um texto da Bíblia e faz aqui comentários. Gostaria muito também que você participasse deixando o seu comentário aqui neste canal. Nós estamos no canal Mestre dos Carrinhos, né? São mais de 3.000 alunos aí espalhados pelo Brasil, onde nós estamos fazendo um trabalho, realmente um trabalho de inserção, né? Ou seja, tirar a pessoa que está aí meia ociosa ou aquela que está até mesmo desempregada para ele vir para uma área e fazer aí as suas lindas miniaturas de madeira, saindo do estresse, da depressão, enfim, né, fazendo por hobby ou mesmo como renda principal. Esse é o nosso trabalho, a nossa missão aqui é ajudar as pessoas através da construção de miniaturas de madeira, ou seja, nós ensinamos você a fazer as suas miniaturas de madeira. E nós estamos focados em carrinhos, automóveis de madeira, e você pode fazer disso também uma profissão. Fechou? Dito isso, o link sempre fica aqui na descrição do vídeo ou também no primeiro comentário. Você clica, conhece lá o nosso projeto, cai para dentro, e também você vai ter todo o suporte aí nos grupos de WhatsApp, onde você tem ali uma equipe te ajudando para que você possa realmente se tornar um profissional nesta área. Muito bem. O nosso tema de hoje, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso tema de hoje, só para relembrar você aqui, é como se preparar para os dias futuros. São dias difíceis que nós estamos vivendo. E eu vou ler aqui um texto da Bíblia Sagrada e comentar em cima dele. É claro que a preparação do futuro faz parte da nossa vida, todos nós estamos constantemente nos preparando, né? Uma regra, né? Uma regra que deve ser observada é que a gente deve viver apenas 10% no passado, né? 70% no agora e 20% pensando no futuro. Agora, diante do cenário que nós estamos vivendo, né, no mundo e no país, não tem como a gente não ficar um pouquinho preocupado. É claro que quando você se preocupa demasiadamente com o futuro, você acaba ficando muito ansioso. Então a ideia não é essa, não é que você fique ansioso, a ideia é que você tenha tranquilidade. E como que você vai ter tranquilidade em meio a um mundo tão maluco como nós estamos vivendo, tão cheio de informações e guerras e dificuldades financeiras, questões econômicas, políticas, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, é realmente complicado. Nós temos que ter um foco para que a gente possa sobreviver em meio a um caos, em meio a tantas coisas ruins que nós estamos vivendo. E o conselho que nós damos aqui toda terça-feira, aonde nós aconselhamos você a focar é na Bíblia Sagrada, que ela é a infalível palavra de Deus. É ela que nos dá o norte, é ela que nos orienta, é ela que nos conforta, é ela que nos dá a segurança que nós precisamos, acrescentando cada vez mais a nossa fé. Então, por isso que nós estamos aqui toda terça-feira de manhã, fazendo esse convite aos nossos alunos, principalmente, para que eles estejam aqui e recebam este alimento espiritual. E a gente sempre aconselha, né? Não estamos aqui falando de uma religião específica, mas estamos falando em um texto da Bíblia Sagrada. E a gente sempre aconselha você a seguir o seu líder espiritual aí da sua comunidade, tá certo? E nós aqui estamos dando um apoio, um suporte a mais, uma palavra a mais, para que você tenha cada vez mais fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, hoje eu tenho aqui um texto para a gente ler e compartilhar juntos, né? Temos aqui alguns amigos que acordam cedo demais, né? O Marco Aurélio está aí, ó. O Agenaldo está sempre aí também.
e o Marcelo Dionísio. Eles acordam cedo, pessoal, e estão aqui já conosco às 5 horas da manhã. É claro que esse vídeo, durante o dia, né, ele é muito assistido, muita gente assiste ele depois, enquanto está indo para o trabalho, e assim por diante. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado e maravilhoso. Eu vou ler aqui hoje, a leitura de hoje é Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Então, nós vamos comentar aqui esse texto. Sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, se nós estamos em um cenário preocupante que nós estamos vivendo nos dias atuais, nós precisamos ter um planejamento para a nossa vida. E esse planejamento, ele começa fazendo um exame no nosso interior. Porque se nós estivermos preparados interiormente, aquilo que vem do exterior é uma consequência do nosso planejamento espiritual. Então, nós precisamos, nos dias em que nós estamos vivendo, estar muito bem preparados espiritualmente. Aqui nesse texto que eu li, deixa bem claro que existe uma luta, uma disputa por atenção, por espaço, uma luta por engajamento. Que essa luta, na verdade, é uma guerra, e essa guerra ela começa dentro de nós. Se você observar lá no final, não estejamos ansiosos. O último versículo que eu li diz assim, ó, não sejamos cobiçosos por vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, essa palavra inveja, ela é forte demais, né? Então, muitas guerras, muitos acontecimentos que nós estamos vivendo, eles começam dentro da pessoa. Por exemplo, Caim, lá na Bíblia, lá no comecinho da Bíblia, né, em Gênesis, Caim matou o seu irmão Abel. E por que ele matou o seu irmão Abel? Porque o sacrifício de Abel, ele chegava até a presença de Deus. Ele era feito com pureza de coração. E o sacrifício de Abel chegava, mas o de Caim não chegava a Deus. Por que não chegava? Porque Caim estava com o coração, ou seja, a parte espiritual de Caim não era uma postura de adorador, não era uma postura de pecador arrependido, não era uma postura de alguém que estava realmente reconhecendo a soberania de Deus. Abel,
ele fazia o sacrifício e ofertava a Deus aquele sacrifício, com o coração puro, com o coração aberto, com o coração transformado. Então, tudo começa dentro de nós. Nós temos dentro de nós a parte espiritual, a parte física e a parte da alma, né? A alma e espírito a gente sempre fica um pouco confuso, porque são muito próximos, né? Mas vamos falar aqui espírito e corpo somente. Quando você, espiritualmente, interiormente, você está conectado com Deus, Criador dos céus e da terra, se você não acredita, eu te respeito, mas quando nós olhamos para a natureza, nós contemplamos as obras do Criador. Então, a natureza revela o Criador. Eu acredito em Deus. Se você não acredita, eu te respeito, mas eu continuo aqui expressando a minha opinião. Você é livre também para expressar a sua opinião. Agora, eu posso acreditar em Deus e te respeitar por você não acreditar, e você da mesma forma. Se você não acredita, é bom que você também respeite aqueles que acreditam. Então, se eu tenho experiência com Deus, eu tenho comunhão com Deus, tenho intimidade com Deus, eu tenho que fazer o quê? Transmitir isso para outras pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Transmitindo para você que existe um Deus que criou os céus e a terra, criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E quando nós estamos interiormente em contato, em comunhão com Deus, e como é que eu fico em comunhão com Deus? É quando eu acredito que Ele existe, reconheço que sou pecador e que sou falho, peço perdão para Ele, peço misericórdia, e eu falo com Ele. E fico em silêncio para ouvir a voz dele. E quando você fica num silêncio profundo, você ouve a voz de Deus através da Bíblia, através dos animais, através do barulho do mar, através do canto de um pássaro, através do latir de um cachorro. Tudo isso é um sinal de que existe vida. E essa vida criou outras vidas, criou o planeta Terra, criou o universo. E quando nós conectamos com este Deus e adoramos a Ele, exaltamos a Ele, glorificamos a Ele, o vazio interior que nós temos, ele se preenche. Porque muitas pessoas que estão fazendo barbaridades, crimes, terrorismo hoje na Terra, são pessoas vazias, que não conhecem, não tiveram contato, não têm experiência com Deus. Se você alimentar a parte espiritual, e a parte espiritual é conectar com o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e você ter comunhão com Ele, adorar a Ele, sentir a presença dEle, falar com Ele. Se você alimenta a sua parte espiritual, a sua parte espiritual ela vai ficando maior do que a parte carnal, a parte do corpo, a parte física. E aqui nesse texto que eu li para você, ele está falando justamente isso. É como se você tivesse dentro de você uma jaula, né? E tem ali um leão e ele está pequenininho. Se você alimentar o seu corpo, somente o seu corpo e deixar a parte espiritual, um leão pequenininho que você está alimentando, e esse leão ele vai crescer. E vai chegar um momento dentro de você que você não vai conseguir mais domar esse leão. A parte física é isso. Então, as pessoas que elas não têm conhecimento de Deus, do amor de Deus, do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, elas alimentam um leão e esse leão ele fica grande. E se você não souber como educar, como domesticar, como controlar este leão, você vai acabar tendo muitas dificuldades. Então, a parte espiritual é você alimentar a comunhão que você tem com o Deus Criador dos céus e da terra. Esse Deus ele não está distante, ele está dentro de você. Aí é que está o grande segredo. Quando você entender que Deus está perto e não está longe, e você começar a compartilhar com Ele as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dores, você vai sentir que aquele vazio ele vai ser preenchido com uma presença espiritual. E essa presença espiritual vai fazer você transmitir amor, paz, longanimidade, temperança, bondade, mansidão, fé, certeza de vida eterna, certeza, isso vai te dar paz e vai te dar tranquilidade. O que é que o mundo está precisando hoje, a não ser de paz, amor e tranquilidade? Hoje, por exemplo, dia 31, em muitas partes do mundo, muitas escolas, muitos países, principalmente os Estados Unidos, começou por lá. A festa do Halloween é uma festa de feitiçaria, onde as crianças
aprendem ali uns rituais que elas nem sabem o que estão fazendo, mas está sendo incutido na cabeça delas uma adoração ou um culto ao satanismo, um culto a um Deus falso, um culto a um verdadeiro mamon, um Deus da carne, né, que é o mesmo carnaval lá, é uma festa também pagã, assim como o Halloween é uma festa pagã. Então, no dia de hoje, em muitos lugares, muitas crianças estão sendo levadas a cometer um pecado, né? Um pecado que pode se transformar em algo terrivelmente prejudicial para ele e para a sua família. E às vezes a pessoa está fazendo aquilo por ignorância, sem conhecimento nenhum. Então nós estamos vivendo num mundo que a falta do conhecimento na palavra de Deus, conhecimento profundo das coisas espirituais, ou seja, um mundo muito materialista, um mundo muito superficial, onde as pessoas elas são mais atores do que a sua essência, pessoas que não conhecem quem são, não têm identidade. Se elas não têm identidade no dia de Halloween, o que elas fazem? Colocam uma máscara, se fantasiam de caretas, né, de personagens terríveis, né? Por quê? Porque as pessoas não têm identidade. Aí elas acabam pegando uma identidade de um personagem que elas nem conhecem. Muita gente não conhece. E isso é incutido lá nas escolas e passa como uma cultura, como uma festa, e uma festa idólatra e pagã. Mas o tema de hoje é a guerra, a luta entre a carne e o espírito. Quando você alimenta mais o seu espírito e você tem contato com Deus, comunhão com o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. De Jacó nasceram 12 filhos. Um dos filhos de Israel se chamava José. De José é que nasceu Jesus Cristo, vamos dizer assim. Né? Da linhagem de José veio o rei Davi, de onde veio também Jesus Cristo. Jesus Cristo é um judeu, ele foi um judeu, ele é descendente do povo judeu, que também é chamado de hebreu, que também é chamado de israelita. Tá? Hebreu porque veio lá, eles vieram de Canaã, né? Aliás, do Egito. Né? E também ele é israelita porque a cidade de Israel, o Jacó, o nome dele foi transformado, né? Ele se chamava Jacó, teve uma luta com um anjo e o nome dele passou a se chamar Israel, por isso a gente chama de povo israelita, né? Então, o povo judeu tem mais de 3.000 anos de existência naquela terra e eles têm uma história muito bonita, uma história de adoração, uma história de realmente conhecimento do Deus verdadeiro que se manifestou para Israel. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque nós estamos em uma guerra, né? Em uma guerra. Esse assunto está muito debatido, não vou comentar muito aqui, mas existe muita gente se posicionando contra Israel, e a Bíblia fala que aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, a questão da guerra ela é profunda, mas ela não é uma questão por território, né? O povo palestino precisa de terra, e é um povo que está no meio de uma guerra. Na verdade, tem muitos inocentes ali, mas existe uma facção criminosa e terrorista que não quer saber de território, eles querem saber de sangue. Inclusive, o primeiro mandamento do estatuto deles é matar o povo judeu, é destruir o povo judeu. Então, eles trabalham 24 horas por dia para matar um judeu. Eles pensam que, se eles matarem um judeu, a crença deles lá é que eles vão direto para o paraíso. Eles vão ser recompensados se eles matarem um judeu. Essa é a crença deles. Então, existe um terrorismo muito grande, né, ali naquela região, principalmente por esse grupo, né? Por esse grupo que já é identificado como grupo terrorista. E muita gente está indo contra Israel e sem querer, e às vezes por ignorância, por falta de conhecimento, achando que Israel está matando pessoas desenfreadamente. Não é isso, eles estão fazendo uma defesa militar. E na defesa militar vai existir baixa de civil naquelas condições ali, mas eles estão fazendo de tudo para evitar isso, né? Com comunicado, com panfletagem que eles entregam, com aviso, então as pessoas estão sabendo. Só que o
Os inimigos terroristas seguram as pessoas lá dentro. Então, tudo isso já começou lá no passado. Quando, né, se nós pegarmos o exemplo de Caim e Abel, existia uma pessoa que adorava a Deus, e hoje não é diferente. Israel é um país democrático, é um país que, inclusive, a faixa de Gaza existe porque Israel fornece água, fornece energia, tira o sal da água para levar essa água para a Palestina com a tecnologia que é de Israel. Mais de 500 mil pessoas saem todos os dias ali daquela faixa e vão para Israel trabalhar. Mais de 500 mil pessoas por dia vão trabalhar em Israel e voltam com segurança. Claro, as pessoas que querem viver dentro de Israel, existem muitos palestinos que vivem dentro de Israel e não querem sair de lá, mas quem vive ali naquela faixa, eles estão sendo oprimidos pelos terroristas. Israel agora está numa missão de ir lá libertar os reféns, que são mais de 250 reféns. Eles têm a missão, 230, alguma coisa assim. Israel tem a missão de ir lá destruir o Hamas, ou prender aqueles que eles conseguirem prender, para libertar os reféns e libertar o povo que é escravizado por esses terroristas. Essa é a ideia. Mas daqui, o texto que eu estou lendo aqui, a guerra, ela começa dentro de nós, é uma guerra espiritual. Se nós alimentarmos mais a carne e nos afastarmos de Deus, nós vamos nos tornar pessoas más. E se nós tivermos contato com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, e nos aproximarmos dele, primeiro, acreditando, se arrependendo dos nossos pecados, lendo a Bíblia, escutando, meditando na palavra de Deus, trazendo essa palavra de Deus para nós e não para os outros, né? Sempre vendo o defeito dentro de nós e pedindo misericórdia, perdão, e nos aproximando de Deus, nós vamos ser pessoas que vamos ter os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são quais? Os frutos do Espírito são caridade. O que é caridade? É amor. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é o próximo como a si mesmo. Então, por exemplo, aqueles terroristas têm uma coisa que eles não têm, é amor. Porque se eles tivessem amor, eles iriam buscar a paz. Mas eles não querem paz, eles querem a guerra, querem a morte do seu próximo, daqueles que estão próximos a eles. Porque eles estão usando o povo que está ali do lado deles como escudo para se defender. Ou seja, além de terroristas, são covardes. Então, o que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Qual é a prática que nós temos que ter no nosso dia a dia para segurar as coisas ruins que tem dentro de nós? Porque quando nós nos afastamos de Deus, segundo a Bíblia, o que acontece conosco? Ó? Vamos ter os seguintes frutos: lascívia, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha só. Quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos ter esses frutos dentro de nós. Então, as pessoas que estão praticando no dia de hoje feitiçaria, elas estão afastadas de Deus. Elas estão zombando de Deus. Elas não estão dando valor à parte espiritual. Quando você valoriza a parte espiritual, você se aproxima de Deus e você faz aquilo que agrada a Deus, e os teus frutos, eles são bons. Então, nós estamos chegando em tempos difíceis e trabalhosos, em que fica cada vez mais evidente a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Estamos caminhando por um afunilamento. E dentro desse afunilamento, nós vamos chegar ao dia do arrebatamento, em que Jesus virá buscar o seu povo. Isso está se afunilando cada vez mais. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, os sinais, eu já falei aqui em outras lives, os sinais estão se cumprindo. Então, preste muita atenção. Em Israel, quando o terceiro templo for erguido, porque está muito próximo de se aproximar de nós o anticristo, e ele vai se manifestar, prometendo paz e segurança. E quando ele prometer paz e segurança, a Bíblia diz que sobrevirá repentina destruição. Preste atenção em tudo que está acontecendo. O conselho que, se é que eu posso dar algum conselho hoje aqui, é: te apegue com Deus, tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com Deus, leia a Bíblia, ore, medite, busque a presença de Deus, porque nós estamos vivendo as horas finais
dentro deste planeta. Muito breve, Jesus ele virá para salvar o povo judeu. E quando ele vier, talvez nós não estejamos mais aqui, porque nós vamos passar por um período aí de tribulação. Existe uma tribulação e existe uma grande tribulação, que será depois da segunda fase da segunda vinda de Jesus, quando ele virá e descerá no Monte das Oliveiras para livrar Israel, para defender Israel. Então, muito cuidado. Se você é uma pessoa que tem uma opinião contra Israel, examine a Bíblia, leia a Bíblia, estude as profecias, veja que quem se posiciona contra Israel é amaldiçoado, é amaldiçoado. Israel é o relógio de Deus aqui na terra. É um povo abençoado por Deus, tá certo? Se você for contra, você vai ser prejudicado. Tome muito cuidado. Se você não tem conhecimento, se você está na ignorância, tome cuidado para você não ser influenciado pelas massas, porque os veículos de comunicação, eles manipulam a informação. Então, além de uma guerra física que existe hoje, nós estamos vivendo faz tempo, né, em uma guerra de informação, em uma guerra por atenção. Diariamente nós somos bombardeados mentalmente para alguém que quer a nossa atenção. E a mídia nacional e mundial ela é controlada por um viés ideológico. Então existe um interesse em que você tenha uma opinião contrária a Israel. Tome muito cuidado na opinião que você tem. Existe um interesse midiático de que você tenha uma linha de pensamento, né? E esse interesse não é por acaso, é uma ideologia. Se Israel fracassar que eu digo, se ele não realmente não for lá e não for pontual em desfazer os terroristas e ele perder essa guerra, esses terroristas vão ganhar força. Num primeiro momento, eles querem exterminar o judeu. Num segundo momento, todos os cristãos, para que prevaleça somente uma fé, a fé em Alá através do Alcorão. Então é uma guerra mais espiritual do que física. Então Israel tem uma missão forte de destruir os terroristas. Fazendo isso, Israel está protegendo a humanidade. Num primeiro momento, eles estão defendendo a própria vida, que eles são atacados todos os dias, e num segundo momento, eles estão defendendo a humanidade. Cuidado! Se você é cristão, está contra Israel, um dia pode chegar na tua porta esses mesmos terroristas que atacaram Israel, um dia, por que não dizer hoje, eles já destroem cristãos, mas eles têm um alvo inicial, que é destruir o povo judeu, e depois todos os cristãos. Tome muito cuidado com isso. Então, se você conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia, examina a Bíblia, você não vai ser enganado. Agora, se você não examinar as Escrituras, você vai ser enganado, porque nós estamos nos dias finais na face da terra. Dias em que falsos profetas se levantarão, o anticristo se levantará. Muitos serão enganados, serão confundidos. Então preste muita atenção naquilo que está acontecendo. É a última hora. E para você se livrar de tudo isso, só existe um caminho, só existe um jeito. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E para você chegar a Deus, somente através de Jesus Cristo. Te apegue com a pessoa de Jesus Cristo. Te apegue com Deus. Cuide da sua família, cuide da sua vida espiritual. Tenha intimidade, comunhão com Deus. Fazendo isso, você não vai ter ansiedade, não vai ter depressão. Você vai se sentir seguro. Porque a palavra de Deus, ela te dá segurança. Quando você vai para as redes sociais, para as notícias diárias, para o mundanismo, né? Para uma vida de perversidade, de pecado, você é uma pessoa vulnerável a tudo que está acontecendo. Agora, quando você tem conhecimento, quando você mergulha na profundidade da palavra, quando você vai para as Escrituras e quando você tem comunhão com Deus, nada te abala. Você permanece firme na rocha e a rocha é Cristo. Pode vir guerra, rumor de guerra, terremotos, pestes, fomes,
falsos profetas, falsos cristos, e você está sempre firmado na rocha que é Cristo. Pense nisso e fortaleça o teu coração e viva no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Cuide do seu espírito, tenha contato com Deus, tenha comunhão com Deus, e Deus vai te abençoar poderosamente. Se você se arrepender de todos os seus pecados, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E quando Jesus soar, né, os seus anjos soarem as trombetas, e elas soarão em todas as extremidades da terra, você será arrebatado. O que é arrebatado? Você será raptado, você vai desaparecer, num abrir e fechar de olhos, é num piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Nós vamos sumir daqui, ser arrebatados e estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo, reinando com Ele, vivendo com Ele eternamente, com um corpo transformado e glorificado. Não mais um corpo doente, um corpo cheio de limitações, mas um corpo glorificado, transformado. Fique com estas palavras. Eu te convido a conhecer aí o nosso projeto, Clube Mestre dos Carrinhos, clicando aqui no primeiro comentário, tem um link que vai ficar fixado, ou na descrição, você clica, conhece os nossos modelos, aí mais de 40 modelos, cai para dentro e vem ter uma vida aí mais calma, mais tranquila, longe do estresse, longe da depressão, uma vida muito mais feliz e saudável. Conheça o nosso projeto. E eu quero pedir, né, para Deus abençoar a sua família, os seus negócios, que o seu empreendimento, você que é aluno, né, que consiga vender cada vez mais. Se precisar de ajuda, nós temos todo o suporte aí. Nos chame, nos procure, nós estamos sempre à disposição para te ajudar. E nós vamos também falar da mentoria, né? Estamos abrindo uma nova turma da mentoria. Você pode nos chamar aí no WhatsApp, que nós vamos te atender. Vamos fazer uma reunião esta semana com o Rogério Ribeiro, onde você vai aprender o que você vai ser impactado dentro desta mentoria. Esta mentoria é exclusiva para os alunos do Clube Mestre dos Carrinhos, tá certo? Então, vamos falar sobre isso esta semana. Fique ligado, vamos falar sobre a mentoria. Eu quero que Deus abençoe você, a sua família, os seus negócios, o seu emprego, se você é empregado, seu empreendimento, e que você seja muito próspero e muito abençoado. Nosso tempo aqui já estourou. Eu agradeço a presença de todos aqueles que estiveram aqui comigo ao vivo, né? Chegou mais gente aqui. O Teri também está conosco aqui, de Giruá, Rio Grande do Sul. O Mário César também chegou aqui. Já estava aí o Marcelo, o Agenaldo, o Marco Aurélio. Estavam conosco aí já também, o Fábio Ferraz. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham um excelente dia na presença de Deus, um abençoado dia na presença de Deus. Fiquem com Deus, você e a sua família, protegidos pela gloriosa e poderosa mão de Deus. Não perca a live de hoje às 16 horas, com o Ferrugem aí também, e às 10 horas, o Andrei e Júlio Lima, e às 16 horas, eu e o Ferrugem aqui também, continuando lá com o Tratorzinho. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até uma próxima live. Fiquem todos com Deus. Até mais.